pessoal, começando a Tradição Entrevista dessa semana, e essa semana estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a pré-candidata a deputada estadual pelo Podemos, a jornalista Maíra Lessa. Maíra Lessa, muito obrigado por ter aceito também o convite de conversar um pouco aqui conosco, né, e vir aqui no Jornal Tradição para falar dos projetos e falar um pouco da Maíra Lessa aí na área da comunicação e também agora na área da política. Adilson, que alegria estar aqui contigo. Que honra estar aqui contigo, um colega jornalista, quem eu respeito muito, admiro muito. Então eu queria já dar um oi com muito carinho, com muita afetividade para quem nos acompanha, para quem acompanha aqui a nossa entrevista, citando a Lilian, que também trabalha aí nos bastidores, né? Que os colaboradores do Tradição também se sintam abraçados por mim, e não são poucos colaboradores, mais de 40 colaboradores aqui fazendo a diferença. Tradição, que é uma marca da nossa terra, que nos orgulha e que a gente precisa celebrar e aplaudir todos os dias. Está presente aí, me corrige, em 16 municípios, em 16 cidades da região, com 17 mil assinaturas, né? O jornal impresso é o carro-chefe, mas o Tradição também está presente aí nas plataformas, 24 horas, informando a nossa região. E eu sou apaixonada, né, por contar boas histórias e apaixonada também por essas marcas que fazem a diferença e contam boas histórias aqui. Então, que honra estar aqui contigo. Muito obrigada pelo espaço. Nós que agradecemos, né? A ideia do Tradição Entrevista é falar da nossa região, é falar das pessoas que trabalham pela nossa região, que se desenvolvem, que estão aqui lutando, né, por uma Zona Sul melhor para todos, né? Maíra, vamos começar então já esse bate-papo aqui, falando um pouco quem é a Maíra Lessa, como é que chegou na política. Todo mundo conhece, né? A Maíra Lessa ficou 13 anos na ancoragem, na área do jornalismo, né, na apresentação da RBS TV aqui em Pelotas. Muitas pautas, muitas matérias, muitas coordenações, né, ao longo desses anos, e agora está na candidatura aí a deputada estadual. Então, falar um pouquinho da tua vida, como é que chegou até a chegar na vida pública. Adilson, eu sou jornalista por formação e, como disse anteriormente, movida pela paixão em contar boas histórias, especialmente aquelas histórias que inspiram um mundo melhor. Então, por muitos anos, eu fiz o que vocês fazem aqui também, que é o ouvir para contar a história do outro. Então, nós temos, enquanto jornalista, uma escuta mais apurada. Então, durante quase 14 anos, eu costumo brincar que eu entrei na casa das pessoas, né, ao meio-dia, no Jornal do Almoço, contando boas histórias, né, histórias de bons projetos, histórias de sonhos, mas também, por muitas vezes, contei histórias de dificuldade, de luta, de espera, de injustiça. Mas nunca imaginei que depois que eu saísse da TV, eu viveria também uma história intensa de luta, né? Por muitos anos, as mães, especialmente, me procuravam no Jornal do Almoço: Maíra, me ajuda com um exame para o meu filho. Maíra, me ajuda com leite que ainda não chegou na farmácia. Maíra, eu preciso de um leito de UTI para o meu bebê que nasceu e não tem esse leito aqui na região. E a Maíra sempre foi muito brigona no jornal, me tirava muito do sério essas histórias, né, de famílias aguardando, né, algo que era um direito delas. E quando eu saí da televisão para me tornar mãe, era o meu sonho realizar a maternidade, mas a maternidade não saiu exatamente como eu imaginei. E aí eu acabei vivendo intensamente também a história de luta pela vida dos meus filhos, que nasceram gêmeos, nasceram prematuros, muito antes do tempo. E o meu menino, ele virou uma estrelinha, hoje ele nos protege, nos ilumina lá de cima, é o nosso símbolo de luta. Tu me perguntavas, né, por que eu entrei na política, então daqui um pouquinho eu vou falar sobre isso. O Enzo se tornou um símbolo de luta e a Sofia é o nosso presente de Deus, é um milagre de Deus, é o nosso amor maior por quem eu acordo e levanto todos os dias, e a vida fica muito mais linda
juntinho dela. E aí eu vivi uma realidade que eu contava no jornal, mas vivi na pele uma dificuldade diante de um sistema de saúde, né? E por esse motivo, depois de já ter a Sofia em casa, bem, saudável, eu resolvi entrar para a política. E aí eu costumo dizer, inicialmente, a vida me trouxe até a política. Eu não escolhi a política, mas hoje eu quero estar porque eu tenho convicção que posso e que vou colaborar, que vou fazer a diferença na Assembleia Legislativa. Quando tu falou dessa função toda que aconteceu na tua vida, a gente acompanhou, né? Mesmo de longe, mas acompanhando essa dor, esse momento tão difícil, né? Para uma mãe, para um pai, para todos que te acompanham, né? Qual foi a maior dificuldade que tu viu? Tu fala muito da questão da saúde, né? Foi ali que tu viu que precisamos melhorar e precisamos olhar para a saúde de uma forma totalmente diferente? Se passaram muitos anos. Hoje a Sofia tem 7 anos. 7 anos. E é um amor, né? Ela tá linda, encontrei no Rio Padre. Uma né? mini jornalista, adora Falando fazer dos vídeos, entrevistas, né? reportagens. Ainda é difícil de falar da dor, mas eu entendi que é necessário nesse momento para que a gente consiga alcançar um objetivo muito maior, que é estender a mão a outras mães, que estão vivendo a isso. outros pais, a outras famílias. Prematuridade, a gente fala muito pouco sobre esse assunto. E hoje é a maior causa de mortalidade infantil até os 6 anos de idade. Especialmente a vida de nós, mulheres, ela anda tão agitada. Eu costumo dizer que a gente tem que equilibrar os pratinhos e dar conta da casa, e dar conta da família e da profissão. E aí a gente deixa a questão, né, da maternidade um pouco mais adiante. Porque quer alcançar, resolver, né, questões profissionais. E às vezes já é tarde demais, ou às vezes, enfim, são mil fatores, né, que podem causar a prematuridade, que é a principal causa de mortalidade infantil. E que eu conhecia só de contar histórias no Jornal do Almoço e que eu vivi na pele. E vivi na pele, especialmente a realidade de que aqui a gente não tem, infelizmente, algumas especialidades. Então, a Sofia precisou ser transferida para Porto Alegre, porque a especialidade que ela precisava aqui não tinha. E nós conseguimos essa transferência para Porto Alegre. Mas, às vezes, não dá tempo. Outros bebês não conseguiram. Outros bebês não conseguem o leito aqui ou não conseguem enfrentar a viagem até Porto Alegre. E a vida, ela não espera. Ela não espera. Então, eu aprendi que por trás de cada fila existe uma família, que por trás de cada número existe uma família lutando, que por trás de cada decisão política, decisão pública, existe um impacto real na vida de alguém. Então, é por isso que hoje eu me coloco à disposição especialmente para abraçar a bandeira da saúde. O hospital que recebeu a Sofia em Porto Alegre foi o Hospital São Lucas da PUC. Hoje, essa maternidade ela não existe mais. Ela foi toda fechada. E na época que ela foi fechada, eu não vi nenhuma grande mobilização política para que a gente evitasse o fechamento desses leitos. A gente tem que lutar por abertura de novas vagas, por abertura de novos leitos. A gente não pode, em silêncio, aceitar esse fechamento. E isso impacta diretamente na nossa região aqui, nos municípios mais no extremo, que a gente está longe, um pouquinho mais longe de todo mundo. Então, essa é a minha principal bandeira. Sim, é a saúde, são os bebês, são as mulheres, são as gestantes, mas a saúde como um todo, que pede socorro, que precisa de mais estrutura. A gente tem aí a luta contra o câncer. Se tu fosse me perguntar, Maíra, hoje quais uma prioridade, sonho, é zerar a fila. Cada vez maior, né? Que é cada vez maior. E que demora. Nós estamos num colapso da saúde, né? Mas nível Brasil, nível local, enfim.
E é uma dificuldade que a gente vem, várias vezes a gente vem falando, nós estamos aqui há 20 anos no jornal e a gente, se pegar as pautas, a gente fala da saúde, fala desses problemas que acontecem, sai governo, entra governo e etc. Mas a gente precisa cada vez falar mais, e eu acho cada vez mais, e eu acho que aí entra, né, cada vez mais a importância dos deputados, dos administradores, das pessoas que estão na linha de frente lá, que tenham a caneta, que tenham o poder de resolver isso, né? Dos deputados, que aliás nós não temos nenhum nome de Pelotas, né? A nossa representatividade é zero. As pessoas me disseram, como é que tu diz que a representatividade é zero? Nós não temos nenhum nome na Assembleia Legislativa de Pelotas. Nós não temos nenhum nome de alguém com base eleitoral em Pelotas. Isso é muito importante que a gente fale. No meu entendimento, é grave. E a gente precisa falar disso até outubro. E até, abrindo parênteses, por que a gente não tem? Qual é a tua visão? Hoje nós temos falando só de Pelotas, não vamos falar ainda de região, né? Os números nos mostram. Nós temos muitos eleitores aqui que podem colocar até, eu acho que 4 candidatos tranquilos, se votar aqui. Nós temos 250 mil eleitores em Pelotas. Na última eleição, 180 mil foram às urnas. 80 mil votaram em candidatos de fora. 80 mil nos dariam três cadeiras na Assembleia Legislativa. Por quê? Porque os nossos nomes não são bons, não são competentes. E aí me questionavam, Maíra, tu não achas que nós temos muitos candidatos daqui? Sim, acho que temos muitos bons nomes, temos muitos candidatos em Pelotas. E não é só um por partido, os partidos colocam mais de um nome. Isso dificulta também o processo. Mas nós não conseguimos vencer esta etapa. E essa etapa já foi. Não conseguimos sentar numa mesma mesa. E eu costumo dizer, lá vem a Maíra com o mundo ideal. O mundo ideal não existe, né? O ideal é que a gente sentasse, todos nós, avaliássemos quem é que tem potencial, quem é que pode chegar lá, quais são os principais nomes. E vamos, enquanto região, vamos nos abraçar. Vamos nos potencializar. As outras regiões, elas fazem isso muito bem. Região Norte, região metropolitana, Grande Porto Alegre. Eles fazem isso muito bem. A nossa região Sul não consegue fazer Nós isso. Não temos maturidade para isso ainda. Não temos maturidade. Então, além de termos muitos candidatos, ainda votamos nos candidatos de fora. E aí, Adilson, eu não estou aqui para dizer que os candidatos de fora, eles não são bons, eles não são competentes, mas eles são bons e melhores para as regiões deles, né? Para as suas regiões. E eles têm que fazer isso mesmo. Eles têm que fazer isso, mas nós precisamos entender, né, qual é o papel de um deputado estadual, né, de um deputado federal. Além da questão dos recursos, que talvez isso não seja o mais importante, mas é importante. É importante porque a nossa região precisa de recurso nas mais diferentes áreas. Então, se esse recurso está lá, se ele está disponível, se ele vai ser investido em algum lugar, vamos lutar para trazer esse recurso para a nossa região. Que eu não gosto de usar o termo empobrecida, mas desassistida talvez seja, né, a palavra ideal. E o que significa isso além dos recursos? Hoje nós não temos nenhum deputado de Pelotas, talvez, se fosse eu, estaria fazendo isso sempre, batendo na porta do governador ou de qualquer outro gestor ou de qualquer outra liderança, dizendo o nosso pronto-socorro precisa funcionar. Já deveria estar funcionando o novo pronto-socorro. Agora existe uma previsão. Né? Em seguida, bom... É um alívio. É um passo importante, a estrutura está lá, mas ainda não está funcionando. A população ainda não está sentindo, né? Então essa melhoria. A promessa está aí. É uma promessa. Não é uma realidade. Não é uma realidade. Então, precisa sim alguém de Pelotas todos os dias lá batendo na porta assim, e aí o nosso pronto-socorro? Quando é que vai ficar pronto? Quando é que vai ficar pronto? Como é que está o processo? Isso a gente está falando de saúde, mas isso a gente pode falar de desenvolvimento também, né? Quando a gente tem uma empresa querendo vir para cá, eu sou jornalista, tá, Adilson? Assim então como tu e a gente fica fazendo as anotações, né? A gente tem aí o exemplo da CMPC, que foi para Barra do Ribeiro e que passou anos aqui aguardando licenciamentos e vendo área e que poderia ter sido, sim, uma realidade e nós perdemos.
uma realidade, 27 milhões de investimento, 12 mil empregos na construção, e nós não conseguimos. Por quê? Porque a força maior está lá na outra região. Que vai puxar. Que vai puxar. Nós temos 55 deputados na Assembleia. Vamos falar de Zona Sul. Zona Sul. 3 na Zona Sul. Temos Rio Grande, Canguçu e São Lourenço do Sul. São Lourenço do Sul hoje. 3. É muito pouco. Nenhum em Pelotas. 3 na Zona Sul. Vamos um pouquinho mais adiante. Metade sul. São 7 nomes. 7 nomes contra todos os outros. Aí tu pega essa área de abrangência de quantos o potencial de eleitores nós temos, quantos nós colocaria, né? Com esses eleitores da região. E por que a gente não coloca? Por que a gente escolhe quem é de fora, que especialmente vem nessa época? E eu não estou dizendo aqui, conversávamos nos bastidores, eu não estou falando em não recebê-los. Não é sobre isso. Que coisa boa quando a gente vai numa região, aquela região é conhecida por receber bem, por acolher bem. Sim, é que a gente fala que eu acho que o receber outros candidatos aqui é natural e vai fazer parte, até porque o Estado é um só. A gente tem as regiões, mas o Estado é um só e o deputado é representatividade do Estado, né? Mas a gente, nesse momento, eu sempre digo, nesse momento a gente tem que ser bairrista. O que é o bairrismo? É tu tentar eleger candidatos e votar consciente em candidatos que estão mais próximos de ti. É muito mais difícil tu ter um candidato que está lá na região norte ou no centro do estado para te ter o acesso a ele que um deputado que está todas as semanas na tua comunidade e que tu possa olhar no olho dele e cobrar dele. Seja bom, seja ruim, mas tu está ali. E esse deputado, ele tem a obrigação e vai trabalhar com certeza para continuar fazendo um bom serviço na comunidade. Então eu acho também que, eu sempre falo aqui no jornal e falo nos nossos entrevistados, Maíra, que nós temos que ter essa evolução cultural do nosso eleitor. A gente, como eleitor, a gente cada vez mais tem que entender, o eleitor tem que fazer a culpa dele e dizer assim, eu tenho que entender do processo e eu tenho que participar da política. Porque muitas pessoas hoje ainda, a gente conversando no dia a dia, eu não quero saber de política. Mas, gente, a política faz o que a gente é e o que a gente vive o dia a dia depende da política. Tudo depende da política. Qualquer coisa mais simples, até o teu divertimento depende da política. Então eu digo, as pessoas têm que se apropriar mais da política. Independente de cor partidária, de ideologia política, as pessoas têm que estar junto na política até para entender melhor o processo. As pessoas me perguntam, Maíra, tu na política? E tu mudou? Tá bem, mudei, porque eu acho que toda mudança significa evolução. Porque lá atrás eu dizia, né, que não me imaginava, que não queria, mas a minha essência, ela continua a mesma. Não né? mudou, né? Não mudou. Dos jornalistas que querem mudar o mundo, né, que querem fazer a diferença. Aquele objetivo ali, né? É sobre isso. É querer continuar colaborando, é querer poder auxiliar, poder ajudar, poder transformar a essência da Maíra, jornalista que queria mudar o mundo, e segue querendo, continua a mesma. Nós falávamos a questão da representatividade, de conhecer a região. O Tradição hoje está em tantos municípios e sabe que o município tal tem uma característica, que o outro tem uma peculiaridade. É sobre isso também, a importância da representatividade, de estar na Assembleia, né? De a gente entender quais são as carências de Pelotas, quais são as particularidades de Canguçu, de Arroio do Padre, do Morro Redondo. E às vezes, né, como tu falou, e às vezes essas particularidades, elas são diferentes. Por quê? Porque às vezes uma necessidade do município como Arroio do Padre é uma, e uma necessidade como o Rio Grande vai ser outra. Eu estava vendo aqui que eu anotei que a gente falou aí da questão do pronto-socorro, a gente falou de desenvolvimento das empresas, eu tinha anotado aqui para a gente falar das escolas estaduais, que a gente vê muitos vereadores assumindo, né, a questão da educação, né? Esse protagonismo de, a escola estadual, o muro do Dom João Braga, né? Isso é competência de um deputado estadual, de estar lá brigando por aquilo. Por isso, né? Para a gente resolver os problemas da educação, especialmente estruturais, aqui na nossa cidade, mas a gente não tem. Os deputados que vêm para cá não conhecem essa realidade, não conhecem as escolas estaduais, né? O Ginásio do Areal, né? O CIEP do Fragata, o Muro do Dom João Braga. Então, isso aí está passando batido por lá. Isso não é prioridade para os deputados que estão lá, talvez nos representando. Então, é mais um exemplo que eu trago.
E são muitos os exemplos. E uma coisa que tu falasse, eu acho que, né, é a questão da maturidade da nossa região, né? Pelo que eu observei aqui, pesquisei, nós vamos ter 14 ou 15 candidatos a deputado estadual por Pelotas. É muita gente. Partidos colocando 2 deputados. Então, assim, a gente já arranca com uma dificuldade muito grande para buscar voto. Concordo. E eu acho que isso que a gente tem que cada vez... Tipo, aí eu acho que os partidos, né? Os partidos têm que olhar isso aí, porque se eles querem representatividade, né? Eles vão ter que olhar de outra forma essa representatividade, até para eles... Porque o que acontece? Pode ocorrer de ninguém estar lá. Pode ocorrer de ninguém estar lá. E como pode a gente colocar bastante gente, né? Mas aí tem todo um processo que eu acho que, como eu falei na outra entrevista aqui também, com o candidato, eu acho que cada vez mais quem está na linha de frente vai ter que conversar com as lideranças partidárias e tudo mais para tentar começar a ver isso de uma forma diferente. Até porque senão nós não podemos passar mais 4 anos dizendo de novo, olha, quem nos representa é o deputado lá de Porto Alegre, é o deputado de Bagé. É uma mudança de chave, né? Mas acho que a gente ainda tem uma longa caminhada pela frente em busca desse processo, desse mundo ideal, dessa região ideal que se dá as mãos, que se protege, que se fortalece, que pensa junto. Né? A gente não conseguiu vencer essa etapa dos muitos candidatos. Claro que todos nós somos pré-candidatos nesse momento. Ainda precisamos todos passar pelas convenções. Sim. Né? Mas acho muito difícil de mudar esse cenário. Né? Os partidos já fizeram aí os seus lançamentos e, como tu disseste, não tem só um pré-candidato, tem 1, 2, 3. Então, acho que essa etapa dificilmente a gente vai conseguir vencer. A gente vai ter que agora fazer com que o eleitor entenda votar aqui. Entenda sobre a importância de votar aqui, né? De votar em quem é daqui. Né? Porque os candidatos de fora vêm nessa época de forma muito sedutora, entregando especialmente recursos que são importantes, que não mas que não é só isso. E talvez a gente se contente com muito pouco, né? Com uma emenda de X, mas que poderia ser 2X, né? Se o deputado fosse daqui. Tem candidatos que eu entrevisto uma vez por... eu entrevisto em 4 anos, eu entrevisto uma vez só. Então, quer dizer que ele não vem sempre, né? Tu sabes que no último ano eu trabalhei com o deputado federal Daniel Tzerciak. Meu colega... Nosso colega jornalista, né? Nosso colega, enfim... tantos anos, meu amigo, e eu pude aprender muito também atuando no gabinete, né? Então, aprendi, me fortaleci, especialmente escutando, entendendo as demandas, tendo certeza de um trabalho sério, de entrega, sobre a força da representatividade, né? Quando a demanda aparece, se busca o recurso e se transforma isso em resultado. Mas a gente ainda sente que as pessoas não sabem a importância de um deputado estadual e de um deputado federal. Deputado estadual, então, nem se fala. As pessoas nem lembram em quem votar. Sabem quem vota para presidente, para governador. Tu faz uma pesquisa e a pessoa não sabe. E esquecem, né, desses outros votos. Aí quando dizem, tem que votar para presidente, para senador, para governador, para deputado estadual, federal. Meu Deus, que monte de gente, né? Então, eu acho que talvez tenhamos todos esse papel, né? É um desafio, né? De falar sobre essa importância do voto, as pessoas entenderem, né, qual é o papel, especialmente de um legislador, né, de um deputado federal, de um deputado estadual. Maíra, falando da questão da representatividade política e feminina, tu levanta uma bandeira junto na questão de representar as mulheres também, né? A gente tem muitos candidatos homens, né? E não tem tantas candidatas mulheres, né? A gente tem algumas aqui da nossa região. Como é para ti também, né, levar essa, né? Eu acho que cada vez mais nós precisamos ter representatividades femininas, até porque a gente vive num estado muito complexo, o feminicídio, a gente trouxe bastante pautas, o jornal trabalhou muito essas pautas aqui e vem acontecendo e vem aumentando isso absurdamente no nosso estado, e isso é uma campanha de todos nós, eu digo de toda a sociedade, né? Mas tu como deputada, como é que tu olha para isso e como lidar com isso cada vez mais? Isso vem da educação, isso vem de como fazer?
São 55 deputados estaduais, apenas 11 mulheres. Somos muito poucas ainda. E somos a maioria da população, a maioria do eleitorado, mas minoria nos espaços de poder, de decisão, nos cargos eletivos. E aí a pergunta, as mulheres não votam nas mulheres? Isso. Né? Mas eu acredito, penso que isso vem mudando devagarzinho, já Se deu alguns passos. passos importantes, né? E eu costumo dizer, eu sou muito novata na política, eu tô chegando agora, mas eu celebro as mulheres que vieram antes de mim, que abriram portas e que me encorajam. E temos muitos nomes, especialmente aqui da região. Eu quero ser essa voz ativa, né? Lá na Assembleia, especialmente representando as mulheres, as mães. E são muitas as pautas que nos cabem, né? São muitas as pautas, a gente falou aqui de saúde, falaste sobre a violência contra a mulher e que temos tantos projetos, eu entendo que nós temos projetos e o grande desafio é fazer a engrenagem funcionar, né? Que isso chegue lá na ponta, né? O sistema consiga atender essas demandas, né? Então, a gente vai estar falando sobre, né, sobre esses números absurdos de feminicídio que a gente não pode normalizar, né? E que a gente vem, parece que se acostumando em... cada vez que a gente... Nas manchetes, que a gente vai divulgar uma manchete, é mais um caso, mas esse caso pode chegar na tua família, pode chegar na tua volta. Então, assim, ó, por isso que eu digo, é uma luta de toda a sociedade e o político é a luta maior, né? Porque é onde que possa fazer projetos, leis que possa mudar, que possa punir, né, de forma mais severa e que dê exemplo para possíveis que possa acometer de novo, né? E aí, Adilson, a gente vai estar falando de saúde, a gente vai estar falando de desenvolvimento, a gente tem muitas mulheres aqui, em relação às mulheres, né, empreendendo, fazendo a diferença. Eu faço parte de muitos grupos de mulheres que se fortalecem, que se conectam, que motivam uma outra e vamos lá e que vai dar certo. Aliás, muito por isso eu tô aqui, porque elas chegam Maíra, vamos lá, eu tô contigo e vai dar certo e a gente vai conseguir. E Pelotas, eu acho que eu acho que a nossa região tem um passo importante, até eu vou falar aqui da ACP, né, Associação Comercial de Pelotas. Temos uma mulher hoje, inclusive, à frente. A Isa, presidente da Associação Comercial, e a Associação Comercial, ela promove, né, até o Congresso das Mulheres todos os anos, né, e a gente vê que esse Congresso das Mulheres, né, de todos os tipos de tanto como venda de produtos ou serviços, vem crescendo. E quanto isso vem impactando economicamente na nossa região e na melhoria de vida dessas mulheres e principalmente na independência delas, como pessoas, como profissionais, né? Eu acho que isso também é uma pauta muito importante porque isso também vai impactar na nossa comunidade, na nossa cidade. Uhum. A gente tem... Eu sou fã dessa região, eu acho que a gente... Como falamos anteriormente, a gente costuma celebrar o que é de fora, aplaudir o que é de fora. Isso me incomoda muito, porque a gente tem... Tanta coisa aqui, né? Tanta coisa aqui, tanta gente fazendo a diferença, tantas marcas, né? Empregando, se movimentando. É claro que a gente tem muito ainda para avançar. Sim. E a gente conhece as dificuldades, a gente sabe da realidade. Onde é que, né, estão os grandes desafios e aí a gente precisa se apoiar para tentar vencer essas barreiras, né? Mas a gente tem que aprender a celebrar o que a gente tem aqui. E a gente tem aqui bons projetos, boas ideias, bons exemplos em todas as áreas, né? Eu quero especialmente ser uma voz ativa, representando as mulheres, falando de todas essas pautas aí que já mencionamos. Entra a questão aí também, falamos da violência contra a mulher, mas a violência infantil, que é um outro assunto assim que também merece atenção, que merece estar em debate, as novas tecnologias que a gente precisa enquanto mãe e pai saber lidar, né, com as crianças. Hoje a maioria das pessoas estão conectadas
no celular, né? Hoje o celular virou uma peça fundamental na vida das pessoas, assim, né? Mas a gente tem que saber como utilizar Que a ele, gente né? tem que saber E utilizar. principalmente os pais ter esse controle com seus filhos, principalmente menores, E né? a gente está aprendendo A junto, lidar né? com A gente isso, tá... né? E até onde que essa liberdade ela pode ser colocada ou onde que ela não pode ser colocada, até para a gente ter uma sociedade melhor, né? É isso, eu falo em nome das mães, das mulheres, mas representando as famílias como um todo, né? É, e não é uma briga delas contra eles, né? É uma disputa Não, acho que não tá nisso. delas contra eles, Eu né? acho que é um Mulheres conjunto. contra homens. Não, Pelo acho que não é por isso. contrário, né? Que vocês, homens, confiem cada vez mais em nós e vice-versa. Homens já fizeram, porque são a maioria, especialmente ali nos cargos políticos, né? E já fizeram tantas leis importantes, mas eu acho que nós estando lá, o olhar ele é ampliado, ele é diferente, há uma sensibilidade. Eu acho que completa, né? Mas eu acho que é um complemento disso tudo, eu acho que está tudo interligado, né? Eu acho que, eu sempre digo assim, eu acho que nós no mundo moderno e que a gente já estudou e aprendeu, a gente não tem que mais diferenciar, eu acho que a gente tem que se unir, né? E os espaços têm que ser iguais para todos, independente de cor, raça, religião, né? Opção sexual, acho que os espaços têm que estar aí para todo mundo. A gente ainda falando das mulheres, eu quero ser uma voz que vai representar as mulheres da cidade e as mulheres do campo também, né? A gente eu ia precisa te fazer uma falar pergunta. disso, né? O agro, como é que entra o agro? Como é que tu vê a agricultura familiar, o agro da nossa região? A gente precisa falar muito porque é a base da nossa terra. É a base, a agricultura, a pecuária, é o que a gente tem, né, pulsando aí e que precisa do olhar atento. Eu fiz um vídeo na época da Expofeira que teve um alcance não tão esperado, mas foi muito bem recebido. Porque as pessoas têm dificuldade de entender quando a gente fala agro, que o agro tá aqui no café que eu tô tomando. Na mesa. Né? Na mesa, nas flores. Na luz. Né? Isso é o agro. Mas, claro, o agro hoje enfrenta tantos desafios, tantas dificuldades e precisa gritar para ser ouvido, que às vezes o seu João, a dona Maria, que estão em casa, não tem esse entendimento da importância, né, desse agro que está presente na vida deles, diária, realmente. Na rotina, né, na pipoca da praça. Então eu quero muito ser essa voz. Talvez tu não me vejas, Adilson, gritar sempre, porque esse não é o meu perfil, né? Não quer dizer que eu não vá gritar quando for preciso. Não quer dizer que eu não vá colocar o pé na porta quando for necessário. Nós brincávamos quando eu cheguei, o Adilson, um cafezinho, claro, com açúcar ou sem açúcar. Eu disse, olha, Adilson, me deram uma dica de que quando eu fosse para uma reunião política com homens, que eu aceitasse o café preto, puro e amargo. Essa não sou eu. Entendi. Eu gosto do café doce, a minha essência eu não vou deixar de lado. Então eu vou com o meu cafezinho doce para as empreitadas de sentar na mesa com todos aqueles homens que fazem parte da política, mas não vou deixar de ser eu e de dizer o que eu penso e de lutar pelo que eu acredito. Essa é a Maíra. Então, o agro que está no café, o agro ele precisa ser lembrado todo dia, porque é a base da nossa região, e eu vou abraçar também com força essa pauta. Quero poder representar os agricultores, especialmente as agricultoras, as produtoras. Eu quero que elas se enxerguem em mim também como uma força, que são mulheres fortes, né? Que já desenvolvem esse trabalho no campo, ao lado dos maridos, das famílias. Então eu quero lutar também, muito inspirada nas mulheres que vêm do campo, com a força do campo. Quero ser uma voz também as representando todo o setor do agro na Assembleia Legislativa. Nós estamos se encaminhando para o final, Maíra, mas tem mais duas perguntinhas que eu quero falar, que a nossa região está tendo uma vocação cada vez maior, está se falando muito na questão do turismo, né, o turismo rural. Aí eu não falo só de Pelotas, eu falo turismo como região sul, né? Temos vários projetos, estão sendo uns exemplos em parceria com o Sebrae, o Morro de Amores em Morro Redondo, Caminho Pomerano em São Lourenço,
os belos caminhos de Arroio do Padre, Pelotas, na nossa colônia de Pelotas, né? Como é que tu vê a questão do turismo? A gente falou muito da questão do investimento, a gente falou de empresas, né, que deixaram de vir por motivos de não ter incentivos e muitas vezes por não conseguir ter representatividade para trazer essas empresas para cá. Como é que tu vê o turismo na nossa região? Está se tendo uma força muito grande no turismo e a gente está percebendo que o turismo está... Morredondo, no final de semana é cheio de pessoas, Arroio do Padre também. Como é que tu entende o turismo na região e como tu buscaria recursos também nessa área? O desenvolvimento passa pelo turismo, né? O Sebrae faz um trabalho sensacional, né? Com a Jussara aí à frente. E nós falávamos sobre antes desenvolvimento, de atrair novos investimentos, de atrair novas empresas, mas a gente precisa saber valorizar o que é daqui, né? Quem já faz a diferença aqui, a gente tem muitos nomes, tem muitas marcas e tem muita gente junto ao turismo, né? Fazendo acontecer. Mas, claro, acho que temos o desafio da questão dos investimentos, né? E temos aquele desafio, embora o Sebrae faça um trabalho maravilhoso, mas é a gente se orgulhar do que é nosso. A gente volta de novo para aquela tecla da autoestima, né? Que a gente sai daqui, vai para outras regiões e aí posta, e aí indica, e diz que é maravilhoso e a gente não conhece o que a gente tem aqui. E a gente tem um potencial imenso aqui em termos de turismo. Então, eu acho que a gente precisa desse aporte, a gente precisa de investimento, mas mais do que isso, é fomentar essa ideia de nos orgulharmos e de valorizar quem é daqui. Perfeito. Eu acho que essa também é uma virada de chave. De a gente aplaudir, em vida quem está fazendo. Né? E tem muita gente fazendo, apesar dos desafios que são muitos. Mas a gente, enquanto região, a gente precisa se orgulhar. Eu acho que está faltando esse carinho, aquele pulsar, né? O coração batendo mais forte, a gente indicar para o amigo, para a família. Valorizar isso, né? O que é nosso. É nosso, né? E aqui a gente tem tudo, né, Adilson? A gente tá falando de turismo, mas a gente tem a estrada, a gente tem a água, a gente tem o aeroporto, a gente tem o superporto. Logisticamente, a gente tem tá tudo para dar certo. A gente tem ainda o potencial aí da ferrovia, a gente tem clima, a gente tem todas as estações aqui. A gente tem o potencial. A gente só precisa de força. A gente precisa de união nos mais diferentes setores, e quando eu falo dos mais diferentes setores, eu falo da política também, que a gente precisa da representatividade para fomentar esse olhar que muitas vezes as decisões estão sendo tomadas lá por pessoas que não são daqui. Isso. Quando não tem a realidade nossa. Não conhece a nossa realidade. São as principais, o que nós precisamos? E aí quando a gente fala da falta de deputado, não é só da falta de deputado, é a falta de voz, é a falta de articulação, é a falta de orçamento para cá. Então é a falta da representatividade que é tão importante. Perfeito. Mais uma pergunta que te faço para finalizar aqui, agora entrar numa questão mais social. Nós sabemos que a nossa região, alguns municípios, como vamos pegar o exemplo de Pelotas, tem uma desigualdade social muito grande, né? A gente tem essa desigualdade social enfim, precisamos cada vez mais olhar para isso, né? Pessoas na periferia ainda que precisam de muito auxílio. Como é que tu entende isso, Maíra, e como a gente conseguir fazer com que essa desigualdade acaba pelo menos tendo uma melhora de vida para essas pessoas que precisam desse apoio, né? Principalmente. O que eu tenho visto, especialmente no último ano, onde eu percorri com mais intensidade os municípios da região. Eu sempre fiz isso enquanto jornalista, percorrendo toda a Zona Sul, toda a metade sul, contando as histórias da nossa gente. No último ano, percorri com um outro olhar. E qual a principal reclamação? A falta de presença. Os municípios, eles querem ser ouvidos. A gente precisa, enquanto liderança política, e acho que nem todos, não estou dizendo que todos, nem todos, tá? Tem esse perfil de ouvir para propor.
Às vezes, os nossos líderes têm os números na ponta da língua, mas estão no gabinete, não estão perto das pessoas. Então, eu tenho me proposto muito a isso e eu costumo me doar muito ao que me proponho a fazer, que é ouvir, entender qual a dificuldade, qual o desafio para que a gente possa avançar. Eu vou muito a Pedro Osório, gosto do município, gosto das pessoas de lá, sou fã dos projetos que acontecem lá e posso te trazer um bom exemplo que é a Festa da Melancia. Sim. A Festa da Melancia em Pedro Osório, tu entras, tu não pagas entrada, tu não pagas estacionamento, os shows são gratuitos, as pessoas que estão lá expondo, elas também não tem custo e a festa é um sucesso. A gente precisa entender como é que isso acontece e que dá certo e que é um sucesso e que a comunidade se beneficia. Então, é possível fazer, mas aí a gente precisa entender qual é a realidade de cada município, como nós conversávamos aqui. O Tradição precisa saber quais são as particularidades, quais são as características de cada uma das cidades. Até para conseguir atuar, né? Para conseguir, né, definir qual será a manchete, qual será a boa reportagem, né? Então é sobre isso, nós daqui entendendo a realidade de todos nós, as características de cada município, o que já acontece muito bem, onde a gente precisa avançar e aí vamos com toda a força lutar lá para que a gente consiga realizar aqui. Perfeito. Maíra, estamos chegando no final aqui da nossa entrevista. Considerações finais aí que tu queria deixar, né? A gente fez um bate-papo aqui, meio que falou um pouco de tudo, né? Assim, dos principais projetos, um pouco da visão da Maíra também para nossos leitores, telespectadores. Hoje eu digo para o mundo, né? Hoje a gente não tem fronteira, né? Tuas considerações finais, assim, dessa caminhada que está começando como pré-candidata pelo Partido Podemos, né? Temos aí as convenções até chegar a outubro, né? Mas qual é a tua expectativa e o teu principal objetivo a partir de agora, assim, que começa essa caminhada longa, né? Porque a gente acha curta, mas ela é ao mesmo tempo longa, né? Porque é um desafio grande, né? Se colocar à disposição e buscar esses votos, né? É uma caminhada longa, intensa, com muitos desafios, mas eu vou com medo mesmo. E o que eu não sei, eu costumo dizer que eu aprendo rápido, porque eu não vou ter todas as respostas aqui para ti, ou, né, na rua para quem me questionar sobre assunto A, assunto B. Eu não tenho todas as respostas, mas eu vou com muita coragem, Adilson, com muita responsabilidade, mantendo a minha essência, né? A Maíra, jornalista que quer mudar o mundo, né? Eu quero, já sou, né, enquanto pré-candidata presente, eu gosto de estar perto das pessoas, eu gosto de estar ouvindo, eu gosto de ser questionada, aceito as críticas construtivas, a gente gosta da boa conversa, né? Então, eu chegando lá, quero continuar sendo presente nos bairros, nas comunidades, nos municípios, ouvindo para propor, construindo junto, não de cima para baixo, como hoje muitas vezes acontece. E é isso, é sobre um futuro que faça sentido para todos nós. E que faça sentido e que faça a diferença de verdade, né? Para os municípios da Zona Sul. Eu não quero ser só mais uma representante. Eu quero ser uma representante que faça a diferença na metade sul, no extremo sul do Rio Grande. E eu vou com força, com muita vontade, costumo dizer também com muito amor no coração, porque essa sou eu, e com muita disposição. Ok. Mais uma vez te agradecer pela nossa entrevista, por esse bate-papo aí que foi bem legal. Acho que a gente conseguiu falar bastante coisa, né? E expor um pouco da Maíra Lessa aí aos nossos ouvintes aí que estão nos acompanhando. Então, pessoal, ficamos por aqui com mais um Tradição Entrevista. Te agradeço mais uma vez pela presença. Um abraço cheio de carinho. Muito obrigada. Sucesso na caminhada.
Muito obrigado pela audiência, ficamos por aqui, até o próximo programa Tradição Entrevista. Tchau, tchau.